nos diz assim, gente: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de homens. É isso? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém, gente? Repita isso: como barro nas mãos do oleiro, assim sou eu nas mãos do meu Senhor. Fecha os teus olhos por um instante. Pai, a tua palavra foi lida, e eu sei que esta palavra traz para cada um de nós uma revelação importante para um posicionamento, para uma decisão, para uma direção que cada um de nós precisamos dar às nossas vidas. E eu sei, Pai, que Tu estás neste lugar e deseja falar profundamente com cada um dos Teus filhos e filhas, Pai. Tantos que estão aqui presentes no templo, como também com todos que estão neste culto online conosco agora. E eu peço a Ti, Senhor, libera esta palavra de acordo com o Teu propósito, de acordo com a forma que o Senhor deseja alcançar centenas de pessoas hoje, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a Tua igreja, fala com a Tua igreja, ministra aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, gente? O tema de hoje é: Deus pode mudar a sua vida. Você quer? É uma pergunta, ao mesmo tempo que é uma afirmação. Deus pode mudar a sua vida. Você quer? Quem quer? Ótimo. Tem coisas que nós verdadeiramente dependemos de um milagre, que é aquela coisa que você simplesmente não explica. Você tem uma demanda, e é uma demanda que aos olhos humanos de fato é algo impossível, e você clama a Deus por um milagre, e o milagre acontece. Quem já passou por isso? Quem já recebeu um milagre de Deus aí? Ótimo. Tem coisas que de fato nós temos que estar na expectativa de um milagre. Tem coisas que nós temos que estar verdadeiramente na dependência de um milagre. Mas ouça isso e receba isso no seu espírito. É covardia clamar a Deus por um milagre, por algo que eu tenho que conquistar no processo.
por algo que precisa acontecer no processo. E o texto que nós lemos aqui hoje nos fala de um processo que cada um de nós temos que passar nas mãos do oleiro. Quem aqui está nas mãos do oleiro? Vamos ver. Levanta a mão aí. Você e eu, todos nós somos um barro nas mãos do oleiro. E há coisas que o oleiro está fazendo em nós, há coisas que o oleiro está moldando em nós, que se dá, que acontece, que se efetiva no processo de tornar-se imagem e semelhança de Cristo. Repita isso: eu sou predestinado. E não estou aqui me referindo à doutrina da predestinação de Calvino. Estou dizendo um texto bíblico, onde a palavra de Deus nos diz que nós fomos predestinados a sermos imagem e semelhança de Jesus. Abre por gentileza aí a sua Bíblia, eu quero ler esse texto com vocês, por favor. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28 e 29. Quem encontrou, diga amém. O texto já está disponível aqui e você pode acompanhar a leitura, que diz bem assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ler o 30 também. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Amém, gente? Então o que nós precisamos entender? Não tem como fugir. Todos nós fomos predestinados a sermos imagem e semelhança de Jesus Cristo. E a palavra de Deus afirma que todas as coisas irão cooperar para que eu seja a sua imagem e semelhança. Tudo coopera para o bem daqueles que Ele amou, daqueles que Ele chamou, daqueles que Ele predestinou, para no processo se tornar o quê? Imagem e semelhança de Cristo. E aí tem um detalhe. O texto nos diz que no processo, o vaso que ele estava formando quebrou em suas mãos. E aqui começa a mensagem de hoje. Repita isso: o vaso que ele estava formando em suas mãos quebrou. Em primeiro lugar, o que nós aprendemos aqui, gente? Que Deus não desiste de você, mesmo quando você falha em cumprir o seu propósito. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você, Ele não desiste de nós, mesmo quando no processo o vaso quebra e falhamos em cumprir o propósito que Ele designou para cada um de nós. E não venha me dizer que o seu vaso nunca quebrou, que eu não vou acreditar.
Eu sei que você é humano, eu sei que você tem limitações, eu sei que você enfrenta circunstâncias das mais adversas, eu sei que você às vezes precisa administrar sentimentos dos quais você desconhecia, e eu sei que muitas vezes a escolha pode ser errada, o posicionamento pode ser errado, a forma de agir pode ser errada, a forma de olhar para Deus, interpretar Deus, de entender o que Ele está falando pode ser distorcida, e o vaso pode sim quebrar. Ah, pastor, comigo não. Estou há tantos anos na igreja e o meu vaso nunca quebrou. Ok. Topa passar um filme aqui da igreja de como foram os últimos 5 anos da sua vida? Com todos os detalhes? Será que realmente não teve nenhum momento que o vaso quebrou? Já pensou, irmão? Gente, o culto desse domingo vai ser o vídeo bastidores, aponta aí, do irmão aqui, ó. Já pensou? Que palavras não iriam aparecer, que pensamentos não iriam aparecer, que comportamentos não iriam aparecer, que atitudes dentro de casa, cônjuges falando um com o outro de forma áspera, agressiva, comportamentos dos quais você não se orgulha. Quantas coisas talvez apareceria aqui. Então, respira fundo e encontra esse lugar de humildade. O seu vaso pode ter quebrado. O seu vaso pode estar, inclusive, quebrado. Mas o que Deus me chamou para dizer a você aqui hoje é que Ele não desiste de você, mesmo quando você falha em viver o seu propósito. Ele não abdica da sua mão, da sua vida, Ele não abdica do direito que Ele tem de transformar você e de fazer de você um vaso novo. Ele não desistiu de você, Ele não abre mão da sua vida. E às vezes você tem aquela ideia de que, agora o vaso quebrou e tudo acabou para mim. Não. Deus pode fazer novas todas as coisas. Eu não sei de que forma o teu vaso quebrou. Talvez ele quebrou no relacionamento conjugal. Talvez ele quebrou na sua relação com pai, com mãe, com filhos. Talvez ele quebrou na relação com pessoas. Talvez ele quebrou na forma como você lida com o seu chamado, com o seu ministério. Mas ei, esse texto, quando o vaso quebra, o Senhor joga fora os cacos? Ele inutiliza os cacos? É isso que acontece? Sim ou não, gente? Não. Mas Ele junta os caquinhos, transforma de novo em barro, e Ele começa a moldar e fazer um vaso novo. E se você está nas mãos desse oleiro, a boa obra que Ele começou em você, Ele é fiel para completá-la. Ele é fiel para completá-la. Só que você vai ter que entender algo. Pega a sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo de número 21, versos de número 15 ao 17. Quem encontrou, diga amém. Versos 15 ao 17. Pedro,
era talvez um dos discípulos mais ousados, mais corajosos e publicamente mais comprometido com a missão do Mestre Jesus. E você sabe que chega um momento na vida de Jesus que ele diz: olha, eu vou ser preso e as coisas vão ficar tensas para todo mundo. E vai ter gente que vai fugir, vai ter gente que vai me negar, vai ter gente que não vai aguentar. E aí ele enche o peito e diz: Senhor, no que depender de mim, ninguém vai tocar em ti. Vai tudo para porrada e eu vou resolver essa situação. Eu não vou fugir não, estou disposto a ser preso e até morrer por ti. Esses aqui pode ser que desistam, porque esses aí eu nunca confiei mesmo. Mas eu, não vai ser assim, Senhor. E aí Jesus diz: Pedro, nesta noite, o galo vai cantar quantas vezes? 3 vezes. Aliás, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E foi justamente isso que aconteceu. E o texto diz que Jesus ainda pôde olhar nos olhos de Pedro depois dessas atitudes. Então repita isso: o vaso de Pedro quebrou. Quebrou ou não quebrou, gente? Quebrou. Mas olha só, quando Jesus tem a oportunidade, agora ressurreto, de se reencontrar com Pedro. Vamos lá, capítulo 21, versos 15 ao 17, diz bem assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. E novamente Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas, o quê? Ovelhas. Gente, olha o que está acontecendo aqui. Só havia uma questão a ser considerada: Pedro, você me ama? E se me ama, volta a fazer o que eu te chamei para fazer. Cuida das minhas ovelhas. Pastorei as minhas ovelhas. Viva o propósito e a missão que eu designei você. E aqui, gente, está uma coisa muito importante a ser considerada. Todo vaso que quebra na mão do oleiro, ele refaz, e ao refazer, entenda isso, ele enterra o seu passado e desenha um futuro para você. Quem quer ser vaso novo? Está disposto a abrir mão do passado? Está disposto a desapegar de dorzinhas do passado? Está disposto a desapegar de coisas que você agarra para se vitimizar e justificar por que não avança e não segue em frente na vida e vive o novo de Deus para você? Hoje você precisa entender:
Se o seu vaso quebrou, Deus não desistiu de você. Ele juntou os cacos e Ele está moldando você. Um vaso novo. E esse vaso novo, Ele está desenhando um futuro. Ele está designando um propósito. Ele está designando uma missão. Não existe vaso restaurado sem propósito. Não existe vaso restaurado inútil na obra do Senhor. Então, se hoje Ele está te curando, está te refazendo, Ele te pergunta: filho, filha, você me ama? E se sim, abraça a minha causa. Viva o reino. Se levanta. Viva como um vaso refeito. Às vezes tem pessoas que são um vaso refeito, mas querem viver a imagem do vaso quebrado, porque ali se apegou àquele estado de vitimização. Mas ei, se quebrou, quebrou na mão do oleiro, e Ele não desiste de você, e está fazendo tudo novo, e ao fazer, Ele está desenhando um futuro para você, um futuro ministerial, um futuro com propósito, um futuro onde os dons e talentos que Ele te deu têm sentido. Ele te pergunta: você me ama? Se sim, volta a pastorear as minhas ovelhas. Se sim, volta a cumprir o ID. Se sim, volta a amar o que eu amo. Volta a se importar com o que eu me importo. Quem está entendendo isso, gente? Então ouça: o triunfo não é apenas para aqueles que nunca caíram. Ele pertence a todos que ousaram se levantar. E a palavra de Deus nessa noite para você é: filho, filha, levanta. Levanta. Levanta, porque eu não desisti de você. Levanta. Você não perdeu o seu valor para mim. Levanta. Você não se tornou inútil. Levanta. Os seus cacos têm valor para mim. Levanta. Porque eu posso fazer novas todas as coisas. Posso ouvir um amém? Então, em primeiro lugar, Deus não desiste de você, mesmo quando você falha em cumprir o seu propósito. Segundo, Deus não apenas, Ele não passa um verniz. Deus não faz remendos. Ele faz tudo novo. Ele não faz remendos. Talvez pegar os cacos e começar a juntar eles e passar uma colinha e um verniz resolva. Mas não é isso. O vaso que se estragou nas mãos do oleiro, Ele juntou e começou a trabalhar nele, para fazer dele um vaso novo. Então repita isso: Deus não faz remendos. Ele faz de mim um vaso novo. Uma coisa que nós precisamos entender: o vaso quebra por causa do pecado. É ou não é, gente? E o pecado é trágico. Nos separa de Deus, nos separa um dos outros e nos separa de nós mesmos. Provoca um abismo espiritual, provoca um abismo social e provoca um abismo psicológico interno. O desastre, as consequências do pecado geralmente é muito mais profundo do que podemos imaginar. É como aquele carro que bateu e teve perca total. É como aquele carro que entortou o chassi. Nunca mais presta. É isso que o pecado fez em cada um de nós. Alguém aqui já bateu o carro e teve perca total? Só eu?
Ah, tu também? Então nós já sabemos que Deus é bom com a gente, né, Débora? Com certeza no teu caso a culpa era do homem, no meu caso a culpa era da mulher. Mas Deus nos protegeu, né? Foi interessante, gente, que o meu carro foi para a seguradora. E aí veio o laudo. Chassi torto. Perca total. Não tem mais jeito. E assim estava a minha e a sua vida. É assim que acontece quando o vaso está quebrado por causa do pecado. E é por isso que o único que pode restaurar é o dono da vida. É o Senhor que tem poder e autoridade no céu e na terra. E aí Ele não faz remendo. Ele faz tudo novo. E é bem isso que Ele falou. Pega aí a sua Bíblia, por favor. E abre em Marcos, capítulo 2, o verso 21 e 22. Olha que interessante. Capítulo 2, versos de número 21 e 22. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Quem verdadeiramente quer viver algo novo, não se contente com remédios. Abra o teu coração para viver esse processo onde Deus faz novas todas as coisas. Ele não vai dar um jeitinho no tecido que rasgou. Ele vai fazer de você um tecido novo. Ele não vai dar um jeitinho de colocar algo bom, algo tremendo numa couraça de couro velho. Não! Ele vai fazer de você uma couraça nova, capaz de receber vinho novo. E eu pergunto, você quer vinho novo para a sua vida hoje? Mais uma vez eu afirmo, para o novo vinho, o velho tem que ser deixado no passado. Você tem que se despojar do velho homem, tem que se despojar da velha mulher, tem que abrir mão dos cacos que não tem mais qualquer sentido para a nova vida e o novo vaso que Ele está fazendo em você. Um vaso de honra, um vaso escolhido, um vaso para receber coisas preciosas e para transbordar daquilo que o Senhor está fazendo em você. Amém? E para encerrar, em terceiro lugar, Deus não faz de você um vaso segundo o seu querer, mas segundo o propósito soberano e eterno dEle. Repita isso, não é como eu quero, mas é como a vontade soberana dEle. Nós vivemos dias em que muitas pessoas transformaram Deus no barro e elas se sentem o oleiro. E aí elas que moldam Deus ao seu bem prazer. Elas que moldam Deus como elas querem que Ele seja. Mas isso é um equívoco, é uma mentira. Deus continua sendo Deus, Deus continua no trono, Deus continua no controle de todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é soberano. Ele criou tudo que há no planeta. E Ele diz que a minha e a sua vida está nas palmas da mão dEle.
E ele diz: você é como barro nas minhas mãos. Esse barro que ele estava formando um vaso quebrou, mas ele não jogou fora. Ele colocou esses cacos novamente, transformou num barro e começou a trabalhar nele, fazendo um novo vaso conforme bem lhe pareceu. Repita isso: é do jeito que Deus quer. Às vezes o teu caminho pode estar certo, mas o teu coração pode estar errado. E aí se desvia. Já não vive o processo e já não vai para o próximo nível. E eu vou explicar isso. Quantos aqui têm convicção que existe uma terra prometida para nós? Uma nova Jerusalém. Quantos vão entrar nessa nova Jerusalém? Amém. Israel também tinha essa promessa. Eles estavam escravos no Egito. Deus levanta Moisés, liberta eles do Egito. E é interessante que eles vão então pelo deserto, rumo à terra prometida. E gente, é interessante que aqui está a terra prometida, e eles estão aqui no deserto, rumo à terra prometida. E Deus provê maná, Deus tira a água da rocha, Deus envia cordonizes, Deus tem uma coluna de fogo iluminando o caminho deles, aquecendo a vida deles no frio do deserto. E sabe o que é interessante? Chega um momento quando estão prestes a entrar na terra prometida, eles começam a fazer isso aqui, ó. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E sabe por quê? Porque no caminho o coração ficou destoado, distorcido daquilo que Deus esperava. Murmuração, crítica, reclamações. Nossa, tanta ingratidão. 5, 10, 15, 20 anos, 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos, andando em volta de uma promessa. Porque fugiram do processo de tornar-se um vaso novo. Terra nova é para gente nova, terra nova é para vaso novo. E se você foge do processo onde Deus está trabalhando na sua vida, você vai atrasar o que você precisa desfrutar e viver no reino dele. E eu pergunto: até quando vai ser assim? Quando chega a oportunidade de crescer, ao invés de deixar Deus trabalhar na sua vida, quebrantar seu coração, quebrantar a sua alma, tirar o orgulho, tirar a prepotência, tirar a autossuficiência, tirar o estado de não perdão, isso não é para mim, e aí você regride e volta. O tempo no deserto é o tempo para você entender 2 coisas. Primeiro, quem você é em Deus. E segundo, depender de Deus e não da provisão de Deus. Esse povo no deserto, Deus mandava o maná, eles queriam guardar o maná para o dia seguinte, porque eles não confiavam que o mesmo Deus que trouxe maná hoje pode trazer no dia seguinte. E se você ver em Êxodo, Deus durante 40 anos alimentou esse povo com maná no deserto. Mas ainda assim, hoje vinha o maná, já não conseguia acreditar que no amanhã esse Deus poderia fazer o mesmo sobre a vida deles. Porque a confiança estava no maná e não no Deus que provia o maná. E aí, quem sabe você é um vaso que está sendo trabalhado, e você precisa se perguntar:
O que eu ainda não aprendi no processo e preciso aprender? O que eu ainda não entendi nesse moldar de Deus na minha vida que eu preciso entender? Porque Ele vai trabalhar num barro, Ele vai amassar o barro até que você entenda. Quem aqui já sentiu o Senhor dando uma amassadinha num barro? Quem já sentiu isso aí, hã? E aí, se você for inteligente, se você for esperto, se você tiver discernimento, na hora você já diz: Senhor, me ajuda a entender isso. Quebranta o meu coração, tira todo orgulho, tira toda prepotência e fala na minha alma: quem tu queres que eu seja? O que tu queres fazer na minha vida? Eis-me aqui, Senhor. Tem hora que dá vontade de dizer: Senhor, não faz isso. Dá vontade de fugir. Mas ei, se você não viver o processo, não é só você que vai perder, mas todo aquele que precisa do fruto do seu processo. Entende isso? Pega a sua Bíblia aí, por favor. Vamos pegar aqui o exemplo do próprio Jesus e eu encerro com isto. Mateus capítulo 26, o verso 39. Mateus capítulo 26, o verso 39. Olha o que diz. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Olha isso, gente. Jesus está de joelhos, com o rosto em terra, e Ele tem o discernimento de como vai ser enfrentar a cruz. E Ele ora ao Pai: se possível, Pai, me tira desse processo. Se possível, Pai, me livra desse processo. Mas ainda assim, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus foi à cruz, foi humilhado, foi machucado, foi ferido de múltiplas formas. Ele morreu. Mas Ele morreu a morte que era a minha e que era a sua. E porque Ele viveu esse processo, ao terceiro dia, logo de manhã, as mulheres foram ao túmulo e a pedra estava removida. Elas entraram no túmulo e se encontraram com o anjo do Senhor que disse: mulheres, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele vive. E porque Ele vive, eu e vocês, nessa pandemia, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, apesar de todos os temores e terrores deste mundo, eu e vocês podemos crer no amanhã. Porque Jesus não fugiu do processo e viveu o que tinha que viver. Morreu a nossa morte, para que hoje nós pudéssemos ter vida. E aí você precisa entender isto. Você é o barro e Ele é o oleiro.
E se eu sou o barro, se você é o barro, não é como eu quero, não é como você quer, é como Ele quer. Então, em nome de Jesus Cristo, para de dar pitaco na vida dos outros. Em nome de Jesus Cristo, para de falar da vida dos outros. Para de dar opinião na vida dos outros. E para de achar que você sabe tudo. E deixa aquele que é Deus e Senhor da sua vida moldar você como Ele quer. Porque o que Ele está fazendo em você é sobre você, mas não é só sobre você. É sobre vidas que precisa de quem você está se tornando. Não fuja do processo. Deixa Deus fazer de você um vaso novo.